Bear Down Bearzilians, eu sou o Levi e nós vamos falar de Chicago Bears. O vídeo demorou, mas o vídeo chegou e a gente vai falar do que aconteceu com os Bears contra os Cowboys e um pouquinho do que pode acontecer dos Bears contra o Las Vegas Raiders. É isso aí, Bearzilians, nós estamos de volta aqui com um vídeo falando dos Bears na semana 3. Aquela expectativa que a gente teve de ter uma semana de vitória foi preenchida. Nós conseguimos ver os Bears vencendo a equipe do Dallas Cowboys no Soldier Field. Mas não foi qualquer jogo, foi um jogo positivo para os Bears. E a gente sabe, o contexto eram duas derrotas para os Bears. Derrota no primeiro jogo, de virada, uma maneira frustrante. No segundo jogo, um blowout lá, uma goleada, se é que a gente pode dizer, dos Lions. Enfim, muitas questões começando a cair sobre o time, apesar da gente ver evoluções no Caleb Williams principalmente. A gente teve aí esse jogo contra o Dallas Cowboys, que estava entre os ataques mais tops da liga. E agora a gente viu os Bears se colocando em posição de não se acuar, né? Se colocando numa posição um pouco mais agressiva e buscando a vitória. Algo impressionante foi ver como esse time se portou tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Principalmente, eu digo, no aspecto atitudinal. Então, se a gente for olhar, voltando ao jogo, no primeiro período a gente teve aí uma dificuldade no primeiro drive dos Bears, não rolou dos Bears irem para frente, parecia que a defesa dos Cowboys ia parar os Chicago Bears, mas quando o ataque dos Cowboys recebem a bola, eles começam com avanços no jogo corrido, a defesa parece ceder um pouco mais no jogo terrestre, mas Tyreek Stevenson, que precisava mostrar serviço, foi lá, roubou a posse de bola, colocou o ataque novamente no campo e eu acredito que aí mudou completamente aquilo que tinha acontecido anteriormente. Ben Johnson mostrou uma certa conexão com tudo que tá ali. Parece que ele entende todo o jogo e hoje, em uma entrevista que eu vi lá de Chicago com o quarterback, o Dan Orlovsky, ele falou que, no meu entendimento, talvez dois tarentes não casariam. Mas na forma como ele explanou todas as armas ali, você acaba colocando dois Tyrants ou mesclando, né? Tanto a possibilidade de usar um Tyrant a menos ou dois Tyrants, ou colocar até mais uma formação mais pesada. Isso acaba colocando a defesa sempre tentando adivinhar o que vai acontecer e o Ben Johnson pode variar mais em cima disso. A equipe dos Bears se aproveitou disso, utilizou ali jogadas com o Thunder Swift, com o Romadunzi, com o DJ Moore, com o Luther Burden aparecendo muito bem. A gente teve o Colston Loveland, que apareceu bem numa jogada, se não me engano foram 30 jardas no passe. A equipe dos Bears, nesse segundo drive, produziu, conseguiu ir à frente e fez um touchdown com o nosso querido Romadunzi. Uma belíssima jogada. O Trevon Diggs tentou pressioná-lo ali, já na marcação contra um. Romadunzi rapidamente ganhou a lateral, foi para o fundo. Caleb, com o tempo, colocou a bola nas mãos do Romadunzi, que anotou o primeiro touchdown da partida. Os Bears acabaram voltando a campo, né? E no caso com a defesa acabou ali contendo um pouquinho dos avanços do Cowboys. Os Cowboys não conseguiram pontuar touchdowns logo no começo, então os Cowboys acabaram perdendo essa possibilidade de encostar no placar. Né? Os Bears acabavam segurando bem ali o ataque dos Cowboys no primeiro período principalmente. E aí os Bears, em apenas uma jogada nesse drive, fez o flip flicker, que é a jogada onde você entrega para o running back como quarterback, né? O quarterback entrega para o running back finge a corrida e devolve a bola para o quarterback. E aí o que acontece? Quando você faz essa menção de jogo terrestre, a defesa desce, principalmente quem está marcando passe acaba dando 2 passos para baixo, e aí é que sai livre, como saiu o Luther Burden, e passe
em profundidade. Luther Burden recebe para touchdown. Um passe em profundidade que aconteceu 2 vezes aí no primeiro período, algo que era questionável, porque Caleb havia perdido algumas conexões em profundidade. Não foi o caso nessa partida, acabou encontrando muito bem esses dois wide receivers lá no fundo do campo. Aí no segundo período, os Bears acabaram cedendo o empate. Sim, os Bears acabaram cedendo o empate. Avanços com os passes, né, da equipe do Dallas Cowboys, que o Dak Prescott acabou encontrando bastante aí o George Pickens. George Pickens conseguiu aí 68 jardas, mas daqui a pouco a gente vai falar de estatísticas. Conseguiu aí avanços no campo com ele, já que CeeDee Lamb, o falador que passou mal, se machucou, acabou não ficando na partida quando foi dar um stiff arm no Noah Sewell, que ele acabou caindo sobre o tornozelo do garoto. Infelizmente, ele ficou de fora da partida. Mas os Cowboys empataram, converteram 2 pontos, empataram a partida, né? Porque tinham feito 2 field goals. E aí as questões começaram a pipocar novamente. E aí os Bears agora vai tomar virada, não vai? Enfim, teve um chute aí do Cairo Santos e também um touchdown num dos últimos drives do primeiro tempo, né, no segundo período, onde os Bears acabam encontrando o Cole Kmet. Interessante, até aqui 3 jogadas de touchdown, onde o Caleb, em tese, não precisou estender a jogada. Ele foi usado ali, usou do pocket que ele tinha e encontrou o atleta em profundidade, tá? Muita gente fala da questão da defesa dos Cowboys. Sim, a defesa dos Cowboys cede bastante, mas é importante o que? O nosso quarterback está encontrando seus atletas no campo. Nós já tivemos atletas aqui como quarterback dos Bears que não encontravam os atletas livres, então graças a Deus, pelo menos isso aconteceu de maneira positiva. Então a gente vai para o segundo tempo com 24-14, 10 pontos de diferença. E os Cowboys recebem a bola no segundo tempo. Os Bears acabam segurando sim os Cowboys. E aí vem, para mim, o momento mais importante do jogo. O momento mais importante foi o drive no terceiro período. Foram quase 10 minutos de campanha do Chicago Bears com a posse de bola. E eu vou te dizer, isso é o trabalho de Ben Johnson. Isso é um trabalho que o coordenador ofensivo faz com os seus atletas, conhecendo o seu plantel, e ele está começando a pegar a mão desse elenco. A equipe ainda não tem um jogo terrestre e conseguiu aí segurar a posse de bola durante 9 minutos. Algo que no primeiro tempo a defesa dos Bears ficou muito tempo em campo, porque foram drives curtos. Algumas jogadas do que ele já colocou a bola para touchdown para o Rome Odunze e em uma jogada apenas um touchdown para o Luther Burden. Então, nesse terceiro período, Ben Johnson gastou bem o relógio. Tiveram conexões muito boas com Thunder Swift, conexões muito boas com Luther Burden. A gente viu um ataque onde o Caleb Williams encontrava diversas peças para utilizar. Então isso é muito positivo. Mostra que há uma sintonia que está começando a aparecer agora nesse elenco dos Bears. E isso é muito bom porque ele estendeu esse drive, deu descanso para a defesa, mostrou uma certa confiança nesse time, nesse ataque, mostrou que a gente pode confiar nesse ataque. E quando chegou lá próximo da end zone, quando chegou na red zone, quando chegou ali para pontuar o touchdown, acabou sendo parado, foi para uma quarta descida e ainda assim, aí sim, nessa quarta descida, Caleb estendeu a jogada, saiu do pocket, fez menção de ir para o lado direito, a defesa veio para o lado direito e o DJ Moore parou no meio do campo, enquanto Caleb Williams fez o passe e conseguiu encontrar ele sozinho, estendeu a pontuação para 31 pontos e aí a equipe dos Cowboys não conseguiu se encontrar, entregou interceptações e os Bears saíram de campo vitoriosos. Um baita de um jogo, eu digo no aspecto de você entender a questão tática e Ben Johnson trabalhar essas peças e conseguindo colocar esse time para jogar, estendendo esse drive, 9 minutos de drive. Isso foi muito, mas muito importante para mostrar que esse time, conseguindo encaixar as peças, conseguindo trabalhar mais um pouquinho, vai se desenvolver e vai dar trabalho para essa liga muito em breve.
Vamos então às estatísticas. As estatísticas estão aqui, ó. Nosso querido Caleb Williams, quarterback, que foi eleito o jogador da semana na NFC, na Conferência Nacional. Caleb Williams fez 19 passes completados, né, de 28 tentados, 298 jardas, poderia ter ido aí para 300 jardas, 4 touchdowns. É a segunda vez que ele tem uma partida com 4 touchdowns, né? E se Deus quiser terá mais. DeAndre Swift correu 13 vezes para 33 jardas. É um jogo corrido que ainda tá fraco. A gente tem Kyle Monangai, que correu 6 vezes para 16 jardas. A média desses jogadores aí não passa de 3 jardas por corrida. Seria legal ter aí 4,5, 5,5 de média por corrida, porque a gente consegue mexer muito com o playbook, passes curtos, passes longos, dá para atrapalhar um pouquinho a defesa, tá? O que o Ben Johnson fez no jogo corrido? Variou. Então ele usou corridas com os wide receivers, né, end around, enfim, usou lá DJ Moore para fazer isso, algumas corridas por infiltração. A gente viu aqui, ó, carregadas por Olamide Zaccheaus, DJ Moore, Luther Burden e aí o Kyle Monangai. Eu achei que ele apareceu bem, apesar de ele ter feito uma corrida que ele tentou estender ali, sair pro lado, mas acabou perdendo jardas, mas acredito que ele vai aprender com isso e ele foi muito bem. Recepções, Luther Burden, o líder, 101 jardas em 3 recepções, média de 33 jardas por recepção, um touchdown. Romeo Doubs, 62 jardas, um touchdown também. E a gente teve o DeAndre Swift com terceiro com mais recepções, aí 45 jardas, tá? A defesa, tivemos Tremaine Edmonds com duas interceptações, Kevin Byard com uma interceptação. O sacks, a defesa fez 2 sacks. Um foi do Montez Sweat, o outro do Dominic Robinson, que eu acho que o Dominic Robinson está aparecendo mais do que alguns nomes aí que deveriam estar mais atentos, né? Não apareceram tanto. Né? E a gente teve o Tariq Stevenson fazendo um fumble aí, recuperando uma posse de bola pra gente, né? Cairo Santos acertou um field goal de um chute tentado, né? E fez os extra points, 7 pontos pro nosso querido Cairão. E eu não vou passar pelas estatísticas dos Cowboys em si, né? O Prescott passou para 251 e teve uma média aí de jardas corridas acima das 100 jardas. O Dallas Cowboys correu a um ponto de atenção para os Bears, que eu vou falar já já. Total de jardas produzidas, os Bears produziram 385, contando a jogada do jogo terrestre, os Cowboys 396. Até ficou mais com a posse de bola no segundo tempo, dá para entender. Conseguiu mais primeiras descidas, isso é um outro ponto de atenção dos Bears, que é 23 dos Cowboys, 19 dos Bears. E foram turnovers 4 turnovers que o Bears conseguiu. A posse de bola ficou mais com os Cowboys, 32 minutos, os Bears ficaram 27. Lembrando que as jogadas foram rápidas para você anotar o touchdown, isso também contou muito. E o Ben Johnson fez questão de fazer um drive de 9 minutos e 50 segundos, se eu não me engano, para mostrar o quanto esse time ainda pode incomodar e vai crescer e vai evoluir. Os pontos de atenção para o Chicago Bears são alguns. O primeiro é a defesa contra o jogo terrestre. A defesa contra o jogo terrestre precisa melhorar precisa melhorar muito. Os Cowboys tiveram possibilidade sim de começar na frente do placar, tiveram possibilidade sim de deixar os Bears atrás, até mesmo virar o jogo em algumas questões de por exemplo, se a gente for pensar, foram 2 field goals, né, mas poderiam se tornar touchdowns, porque os Cowboys conseguiram chegar, né, mais próximos da end zone dos Bears. Então a defesa precisa segurar esse jogo corrido. Mesmo o fumble que teve o Tariq Stevenson recuperado foi numa corrida para muitas jardas. Então essa defesa precisa aparecer para o jogo terrestre, porque senão vai ficar muito difícil conter os adversários. Outro detalhe também é o jogo terrestre do ataque. O jogo terrestre do ataque é muito ainda fraco, precisa crescer. E eu sinto muito por um cara, que é o Roquan Johnson. Simplesmente ele não está mais como running back, né? Não sei se vocês viram, mas ele está muito mais como um jogador de special teams. E a gente precisava de um running back mais brigador, um running back mais físico.
E eu entendo que o Roscoe Johnson teria esse papel, mas simplesmente não mostrou para nós. Então a gente tem D'Andre Swift e Kyle Monangai, que tem um perfil próximo ali, né? Acho que o Kyle Monangai às vezes até corre mais pelo meio, mas eles têm um perfil muito parecido ao meu ver. Então é algo que eu penso que os Bears poderiam trabalhar melhor, essa questão de você ter o jogo terrestre desenvolvido tanto na defesa, né, protegendo, quanto no ataque, avançando em campo, conquistando jardas, né, com esse jogo corrido. 2 pontos de atenção. Os Bears agora vão a Las Vegas para enfrentar o Oakland Raiders? Não, Las Vegas Raiders. Sempre falo Oakland Raiders, mas é Las Vegas Raiders. Las Vegas Raiders vem de 2 derrotas seguidas, uma contra os Commanders agora, a última, e a outra contra o Los Angeles Chargers, que eu chamava sempre de San Diego Chargers. Venceu apenas o New England Patriots na primeira partida, 20-13 foi a primeira partida, a segunda fez 9 pontos, tomou 20, e na última tomou 41 pontos, fez 24 pontos. Entre os ataques, a equipe dos Raiders tem a 26ª em pontos feitos e a defesa 21ª em pontos sofridos. Em jardas cedidas, os Raiders têm 23, a 23ª defesa, tá? E o ataque produziu o suficiente para ficar em 17º lugar. Ataque aéreo. O ataque aéreo é o 6º em jardas, a defesa aérea é a 24ª. O ataque corrida é o 20º, é o 30º ataque terrestre. Olha só, com Ashton Jeanty. E a defesa é a 18ª. O que a gente pode esperar dos Bears aqui? Bom, para falar desse jogo contra os Raiders, a gente vai precisar ter uma atenção agora. A gente tá com um problema de lesões, certo? Agora há pouco saiu, né? Nessa sexta-feira, agora são 6h19, estou gravando para vocês. A gente teve o Injury Report e a gente já tem 3 atletas fora do jogo contra os Raiders. TJ Edwards, linebacker, não vai para o jogo. Grady Jarrett não vai para o jogo. Assim como o Darnell Wright. Darnell Wright não vai para a partida. O problema do Darnell Wright é o cotovelo. Ele sentiu também o punho na partida, né? Ficou de fora, entrou o Theo Benedict e está de fora da partida contra os Raiders. Os Bears vão precisar encontrar uma solução para essa situação aí da linha ofensiva, tá? O Darnell Wright saindo, o reserva que seria imediato era o Ozzy Trapilo, né? Que foi draftado para essa posição, apesar de tentarem colocar ele do lado esquerdo. Ele era para ser o tackle na direita. O que acontece? Nos últimos 2 jogos ele não foi sequer relacionado entre os 53, né, que vão para a partida. Entre os atletas ativos, na verdade. Então a gente tem esse problema. Quem que vai assumir essa responsabilidade como tackle na direita dessa vez? Não sabemos. Ouvi alguns rumores de alguns repórteres lá que é provável que Theo Benedict seja o jogador na direita, não o Ozzy Trapilo. Mas será que o Ozzy Trapilo vai estar ativo? Porque ele foi draftado, é novo, tem que estar lá, tem que aprender, tem que se impor na hora de jogar. Então a gente precisa desse atleta operando, senão o draft não vai adiantar para nada. Vai ser melhor trocar os picks, já que não usa os atletas, do que tê-los no seu plantel, né? Então a gente tem um probleminha na OL, tem um problema na DL. Shamar Turner jogou, né? Mas Grady Jarrett, que é um cara experiente, pode ser algo que pese aí pro jogo terrestre nos 2 aspectos, tá? Então temos mais 3: Kyle Gordon, Colston Loveland e D'Andre Swift com problemas, estão questionáveis para a partida. Não sei se o Kyle Gordon joga, porque é problema na posterior de coxa, os outros 2 é no quadril. Já disseram que Colston Loveland não teria um problema sério, e D'Andre Swift ainda precisamos ver se ele vai estar pronto para o jogo, mas a gente vai precisar dele, porque a gente quase não tem running backs ativos, né? Pelo menos não foram usados running backs
pelo Ben Johnson até o momento. Isso quando você vê aí que o DJ Moore foi usado bastante como running back. E o que os Bears precisam fazer para ganhar essa partida? Vendo todo esse cenário, dificuldades na linha defensiva, dificuldades na linha ofensiva, o que os Bears precisam fazer? Bom, primeiro, antes de eu falar o que os Bears precisam fazer, eu queria dizer para você o que você poderia fazer pela sua saúde, que é utilizar esse cupom aqui lá no site da Probiótica e você vai conseguir a creatina que vai melhorar a sua performance, seja na musculação, seja no flag, no futebol americano, no esporte que você praticar, e otimizar também aí, tendo a manutenção da sua massa muscular, utilizando esse cupom e adquirindo a sua proteína no site Probióticos. Tem várias coisas, tem pré-treino, tem muita coisa que você pode ver lá e que vai te ajudar na sua saúde, no seu treino e no que você precisar. Dá só uma olhada, você também ajuda aqui o Berzilians a manter esse canal. E quando eu puder, né, eu vou fazendo o que eu posso com o que eu tenho, e quando eu puder, eu vou melhorando isso daqui para que vocês tenham cada vez um conteúdo melhor, certo? Então vamos voltar aqui, eu vou deixar até o final, ó, o cupom aqui, até o final para vocês não esquecerem de utilizar o cupom SouProLevi15, mas agora eu vou falar do que os Bears precisam fazer, no que eu entendo hoje, vendo os Raiders do outro lado, que os Bears precisam fazer fora de casa. Vale lembrar que dizem já que os Bears vão dividir esse estádio, vai ter invasão lá, a torcida dos Bears vai rachar, estão dizendo que vai ser meio a meio esse estádio aí, eu espero que seja. Os Bears vão a campo aí em Las Vegas e precisam principalmente pressionar o Geno Smith, né? Parar esse jogo corrido e pressionar o Geno Smith. O jogo corrido não tem funcionado para os Raiders recentemente, apesar de ter draftado um Washington Jeanty, que era o atleta, o running back do momento. Então, o running back Ashton Jeanty não está rendendo ainda o que os Raiders esperam. Então, os Bears precisam segurar esse jogo corrido ainda, né? Mesmo que ele não tenha, ele não precisa começar a funcionar contra os Bears, né? Que está com essa dificuldade. Então, os Bears precisam responder esse jogo corrido e aumentar a pressão no Geno Smith. Acredito que é o Geno Smith que vai jogar, não? Aqui no Injury Report ele não tá o nome dele. Não, o único que está fora é o Michael Mayer, que é um tight end com concussão, e tem um cornerback, Decamarion Richardson, questionável. Então os Bears do lado defensivo precisam parar esse jogo corrido, e eu tenho certeza que parando esse jogo corrido e continuando a pressionar o jogo aéreo dos Raiders, a gente vai conseguir do lado defensivo segurar o jogo e entregar a posse de bola para os Bears. E aí o que os Bears precisam fazer no ataque? Bom, tendo em vista aqui que a equipe defensiva dos Raiders sofre em jardas no jogo de passe, que é a 24ª, não sofre tanto no jogo corrido, a gente precisa continuar explorando esse jogo aéreo. O Caleb precisa continuar aí fazendo os seus truques, né? Encontrando os seus atletas lá na end zone. Os Bears precisam continuar pontuando, avançando em campo com o jogo aéreo. Eu tenho certeza que o Ben Johnson vai agora utilizar mais essas corridas pela lateral, com os wide receivers, com tight ends, enfim, ele vai variar tudo isso para poder fazer esse jogo corrido funcionar e não deixar a defesa pensando que tem um modelo para seguir para derrubar aí esse avanço do ataque dos Bears. Então é isso. Resumindo, os Bears precisam pressionar o ataque adversário e continuar avançando no jogo aéreo. Vamos usar essa fraqueza dos Raiders a favor dos Bears, que é o jogo aéreo. Então os Bears precisam se aproveitar muito bem disso. Se for possível correr com a bola consistentemente, se for realmente algo que está abrindo espaço, vamos usar isso, vamos avançar no jogo terrestre. Mas eu acho que o Ben Johnson vai variar bastante esse playbook, como ele fez com os Cowboys. Acho que ele não vai mudar isso. Vai ter uma corridinha com um wide receiver no end around, talvez até um reverse. As corridas pelas laterais funcionam. Os Bears vão continuar variando isso para não deixar a defesa pensando que tem algo para parar ali, ou seja, uma corrida, seja um passe. Vai ficar muito variável, vai ficar muito variado, e os Bears vão avançar em campo, eu acredito, dessa forma, né? Senão a gente vai acabar, né,
uma incógnita aí. É um jogo que é um dos jogos que os Bears podem vencer. A gente está com um time em reconstrução, mas os Raiders também estão em reconstrução, então a gente precisa, né, eu acredito que estando um estágio um pouco à frente ainda dos Raiders, a gente precisa impor isso e garantir mais uma vitória, porque a gente entra na bye week, e essa bye week vai dar aí 2 semanas para Ben Johnson trabalhar, otimizar tudo que precisa ser otimizado, de repente até alguém mexer aí na gestão, porque a gente precisa de um running back, a gente precisa de fazer esse jogo terrestre funcionar, porque o jogo terrestre funcionando vai ajudar demais Caleb Williams esse ataque, e as coisas vão melhorar bastante para os Bears se um jogo terrestre funcionar de fato. Então é isso, esperamos aí que os Bears venham nesse jogo de domingo às 17h25, Bears e Raiders, você pode assistir no DAZN. Vai ser o jogo que a gente precisa vencer e mostrar que realmente Caleb está num novo estágio e que ele evolua, é a nossa torcida, e a gente fica por aqui. Devo trazer mais e mais vídeos durante essa jornada de final de semana e durante a semana também, tá? Então acompanhe no Bearsilhas em todas essas redes. Eu não posso esquecer de falar para você deixar o like, para você comentar. Eu vou fazer tudo que eu posso para ajudar você a acompanhar os Bears durante toda a temporada.